pode a fé e a incredulidade estar no mesmo coração? Pode um coração ter fé e incredulidade junto? Marcos capítulo 9, versículo 19. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Podem se assentar. Eu gosto muito do assunto fé. Você gosta também? Todos nós gostamos, porque a fé, ela é o escudo contra o mundo, e a fé é a vitória que vence o mundo. Para que você entenda o texto, você precisa lê-lo desde o início. E eu quero ler com você. Jesus estava no monte da transfiguração com 3 dos seus discípulos. E os demais discípulos e os que acompanhavam, que eram codiscípulos, estavam juntos, todos juntos, com os discípulos. E alguma coisa estava acontecendo. E os discípulos estavam numa pendência espiritual. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 9, versículo 14. Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão. Está acompanhando comigo? E alguns escribas que disputavam com eles, os escribas aproveitaram a situação para humilhar os discípulos e combater e perguntar e questionar. Era um momento em que os escribas estavam aproveitando que Jesus não estava com seus discípulos e os discípulos de Jesus estavam numa situação difícil. Então eles disseram: nós não podemos pegá-lo com o seu mestre, mas nós podemos pegá-los agora. Eles estavam numa situação fragilizada. Quando você está numa situação fragilizada, eu disse aqui esses dias, você está ao alcance de algumas pessoas. Elas veem a oportunidade de fragilizar você ainda mais. Aí a Bíblia diz assim: e logo toda a multidão, versículo 15, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Quando viram Jesus se aproximando daquela situação, a multidão se aproxima de Jesus, que estavam naquela expectação, perguntou aos escribas: o que vocês discutem com os meus discípulos? Você imagina essa cena, que coisa linda? Jesus chega e ele não conversa com os seus discípulos, e ele sabia da situação, mas ele vai abordar os escribas, indagando, dizendo o que é, qual é o problema. É a defesa do bom pastor. O bom pastor é aquele que defende você. Você crê nisso? Ele crê, ele confia. Ele confia no amor dele por você, no resgate dele por você. E você precisa confiar também. Jesus chega ali para defender os discípulos que tinham falhado. Os discípulos falharam e Jesus chega para defender os discípulos que tinham falhado. Esse é o Jesus que eu conheço e é o Jesus que você conhece. E um da multidão, o próprio homem que havia trazido o menino endemoniado, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse-lhes, ele olha para os discípulos e não fica sem repreensão: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Foi uma cena terrível de um rapaz que estava totalmente endemoniado. E perguntou ao pai do menino, Jesus olha para o pai do menino e diz: quanto tempo há que sucede isto? E ele diz: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu quero parar por aqui, depois nós continuamos. Deus já deu para você entender a cena. A cena era os discípulos do Senhor Jesus sendo abordados, envergonhados, porque o menino endemoniado continuava endemoniado. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino. Pode a incredulidade e a fé ocupar o mesmo coração? É possível? Sim, é possível. Eu quero falar com você sobre 4 raízes da incredulidade. Se você não eliminar essas raízes, sempre, em toda circunstância
que você passar da sua vida, as dúvidas serão relevantes e pertinentes. As dúvidas às vezes acontecem, mas elas são afogadas nas águas do Espírito de uma maneira muito rápida. As incertezas muitas vezes querem participar de toda a confrontação da vida, mas o poder da palavra de Deus sucumbe qualquer tentativa das incertezas. A insegurança também quer dar o seu ar de graça, mas no momento em que ela se depara com o poder da palavra, ela sai para fora. Agora a questão é o seguinte: todos nós estamos sujeitos a termos ataques de insegurança, de incertezas, resultando em incredulidade. A incredulidade é a junção de insegurança, de incertezas. Isso gera incredulidade. Só que a incredulidade você pode combatê-la, você pode minar as forças dela. Você vê aqui um homem que diz assim: sim, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Quer dizer, parte ele cria naquilo que o Senhor Jesus estava propondo para ele, e parte ele desacreditava. Qual era a parte que aquele homem desacreditava? São as 4 raízes da incredulidade, que muitas vezes nós contemplamos na nossa vida, que muitas vezes nós permitimos que durma conosco, que almoce conosco, que jante conosco, que venha para o culto conosco, que ouça a palavra conosco. Essas 4 raízes devem ser eliminadas da sua vida. E a primeira raiz, eu quero falar sobre ela agora, primeira raiz inimiga da sua fé, é o espiritual. Não discernir o espiritual. Quando Pedro recebe a informação do Senhor Jesus que seria preso e levado à morte, Pedro olha para Jesus e diz assim: tem compaixão de ti, arreda de mim, Satanás, que não tem conhecimento das coisas de Deus, mas somente das coisas dos homens. Quando Paulo, explicando em Coríntios capítulo 2, ele diz assim que o homem espiritual discerne bem tudo e ele ninguém discerne. O primeiro inimigo da sua fé é você não discernir as coisas espirituais. Essa é a primeira raiz da incredulidade. Você está vivendo uma situação e a primeira compreensão que você tem é da situação em si, sem uma abordagem específica sobre o espiritual. Quem está por trás disso? Deus ou diabo? Quem está dizendo essa frase? Deus ou diabo? Quem está considerando isso? Deus ou diabo? O próprio apóstolo Paulo diz isso em Coríntios, que Satanás levanta com toda a argumentação imperiosa contra aquilo que nós conhecemos de Deus. A questão é, você não pode deixar de analisar o espiritual de toda e qualquer situação. Porque você não é algo que vai morrer e vai acabar. Você é eterno, você é espiritual. Tudo tem a ver com o espiritual. Tudo tem a ver com o espiritual. Tudo tem a ver com o espiritual. Enquanto você não colocar isso na sua mente, você vai perecer pelas raízes da incredulidade. Tudo tem a ver com o espiritual. Nada é só humano. Nada é só humano. Será que você pode entender isso? Tudo tem 2 agentes: Deus ou Satanás. Tudo. Toda fala, toda consideração, toda conclusão, toda situação, tudo. Você não pode desconsiderar. Quando o apóstolo escreve: estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, então vamos permanecer firme. Existem demônios olhando para nós. Existem anjos olhando para nós. Precisamos entender isso. Não podemos falhar, não podemos titubear, não podemos olhar as coisas por um âmbito humano, desconsiderando o lado espiritual. Quantos crentes têm feito isso? Quando Abraão, em Gênesis capítulo 15, ele estava um pouco fragilizado pela luta e batalha, e ainda não tinha filhos, e havia vencido a batalha.
O Senhor diz em Gênesis capítulo 15, não temas, Abraão, eu sou o seu escudo, o seu grandíssimo galardão. Você não precisa nada destes homens, esses reis, você não precisa ter medo de nada e de ninguém. Eu sou o seu escudo, não temas. Você e eu jamais podemos desconsiderar as coisas espirituais. Pedro desconsiderou um dia. Quando Jesus olha para ele e diz assim, é impressionante quando uma mulher casada toma uma atitude sem considerar Satanás, sem considerar a vontade de Deus. Quando um homem casado, ele olha para aquilo que ele deseja, para aquilo que ele quer, para aquilo que ele gosta. Quando um filho, quando um marido, quando uma esposa, quando um crente, ele olha para aquilo que ele quer, para a sua própria vontade, para os seus desejos e deleites, não considerando que existe um reino, não considerando que existem anjos e demônios. Estamos em meio a uma batalha. Um dia Pedro desconsiderou isso. Jesus olha para ele e diz, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negará. Não, Senhor. Ele desconsiderou e por isso ele escreve, Satanás anda ao redor de vocês, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso resisti firmes na fé. A questão é, não ignore os ardis de Satanás. Foi o que Paulo escreve aos Coríntios. Nós não ignoramos aquilo que Satanás pode fazer com quase nada. Ele pode fazer com quase nada. Sabe o que ele fez com o ócio de Davi? Ele levou ele a um adultério que Davi nunca mais se levantou. Sabe o que Davi fez com a imaturidade de Sansão? Fez ele morrer cego e escravo. Sabe o que ele fez? Com o desejo de uma fruta que Eva teve, a queda da humanidade inteira. Não ignore o que Satanás pode fazer com o pouco que nós oferecemos a ele. Sabe o que ele pôde fazer com Ananias e Safira? Com uma mentira que eles acharam que não ia dar em nada, a morte de ambos. Uma família morre no mesmo dia. O que Satanás pode fazer com aquilo que você acha que não vai dar nada, que não vai repercutir, que não vai virar nada? Nós precisamos ser atentos. Quantas pessoas, elas agem deliberadamente com as suas reações, com as suas emoções, achando que não vão dar nada. E elas mentem, e elas se corrompem, e elas falam, e elas escutam, e elas agem, e elas se comprometem, não entendendo que o alvo do diabo sou eu, o alvo do diabo é você. Você é um alvo de Satanás, e se você tiver uma marca, fica mais fácil dele te acertar. E quantas marcas as pessoas estão contemplando na sua vida, quantas marcas as pessoas estão tendo, não esquecendo o passado, não deletando o que passou, não abrindo o coração para o novo de Deus, sempre se ocupando com coisinhas, sempre se ocupando com picuinhas da vida. A vida tem picuinhas e tem inúmeras picuinhas. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Picuinhas, elas embaraçam você. E você precisa tomar muito cuidado com elas. Eu quero falar do primeiro ponto, que é o espiritual, versículo 17. E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Quer dizer, a coisa era espiritual, ele não tinha condições espirituais para isso. Pastor, às vezes eu não tenho condições espirituais para poder resolver e solucionar meus problemas. Por isso que você tem Jesus e você tem que vir a Ele. Este homem veio aos discípulos, os discípulos falharam, então ele veio a quem? Ele veio para quem? Ele veio para Jesus. Jesus encontrou-se com ele. Se você não está entendendo espiritualmente o que está acontecendo com você, procure discernir, procure interpretar, não faça, não veja as coisas pelo âmbito humano. Você vai ouvir de Jesus igual Pedro ouviu. Você só entende as coisas que são da terra, as coisas que são deste mundo, você não entende as coisas que são de Deus. Não olhe as coisas. Às vezes você está fraco, desanimado, às vezes você está abatido, você acha que isso não dá em nada. Cuidado, Satanás está ao teu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Muito cuidado.
Você precisa relevar essa situação. Se você não entende o que é espiritual, procure quem entende, procure quem discerna, ore, busque, peça ao Espírito Santo discernimento, leia a palavra, vasculhe a palavra e entenda o que está acontecendo com você. Primeira raiz da incredulidade, a falta de compreensão sobre as coisas espirituais. Segunda, versículo de número 18. É quando você se sente inerme. A palavra inerme significa sem defesa. Quando você está numa situação onde você se sente indefeso. Essa é a segunda raiz da incredulidade. Você sabia que o diabo faz isso? Quando você passa por um vale, por uma situação difícil, a primeira sensação é que você está só. A primeira sensação é que você está sozinho em uma situação que é maior que você. E você se sente como os espias, um gafanhoto. E tudo fica gigantesco ao seu redor. Você se sente inerme, sem defesa. Essa é a segunda raiz da incredulidade. Sensações. Ou se você quiser transferir para emoções, tudo bem. Essa é a segunda raiz da incredulidade. Você se sente indefeso, você se sente fechado, você se sente como uma pessoa que não sabe o que fazer, você não tem para onde ir, você não tem onde recorrer, você não tem o que buscar, você não tem o que fazer. Aí você ouve da parte de Deus, eu sou o seu escudo, o seu grandíssimo galardão. O versículo de número 18 diz assim, e este, onde quer que o apanhe, despedaça, espuma, range os dentes, vai definhando. Eu disse aos seus discípulos para expulsar, mas eles não conseguiram. Você tem a conta de quantas frustrações você tem na sua vida? Você não pode ter. Frustrações e respostas negativas são coisas que você deleta. Existem pessoas que têm um amontoado de coleção de fracasso. Fracassos não se colecionam. Vitórias você coleciona, porque são memoriais para a honra do Senhor e glória dele. Fracassos você não coleciona. Diga amém. Fracassos, o seu coração não pode ter lugar para fracasso, tem? Hã? Fracassos você não coleciona, porque se você colecionar fracasso, você está levando a sua alma a ser uma alma cancerígena, uma alma que mantém uma situação de câncer. Fracassos não se contemplam, fracassos não se alimentam, fracassos não se coleciona, fracassos se deletam. Você pode dizer amém? Paulo diz assim, eu aprendi a esquecer. Você aprendeu a esquecer? Aprendeu a esquecer? Esquecer é bom. Esquecer é saudável para você. Esqueça o que uma pessoa fez, esqueça o que aconteceu, esqueça as misérias da sua infância, esqueça as amarguras. Não deixe Satanás ficar bombardeando a sua mente com palavras e com frases. Quando uma frase se tornar muito repetitiva na sua vida, quem está fazendo acentuar aquilo? Se não Satanás, deleta isso e coloca um versículo bíblico para combater aquela frase e aquela palavra. Ele olha para Jesus e diz assim, a situação minha e do meu filho é terrível. Onde quer que esse inimigo apanha, ele escuma, eu passo vergonha com esse menino. É vergonhoso, eu não posso sair, eu não descanso. E eu não tenho mais vida. Situação indefesa. Você já se sentiu indefeso? Jesus diz, eu sou o seu escudo e o seu grandíssimo galardão. Eu quero falar uma coisa para você. Sobre descentração. Se você continuar com a sua ótica na situação, não há fé que subsista e que aguente. Se você continuar centralizando a circunstância, não há fé que aguente. Você precisa descentralizar a situação e centralizar quem? Quem? Ele tem que estar no governo, ele que tem que alimentar, ele que tem que sustentar, ele que tem que fazer a obra, é ele. Você precisa tirar os seus olhos do problema. Quantas vezes eu já disse isso, você sabe? Dessa forma, de outra forma, de outras formas. Tira o olho do problema, tira o olho da dificuldade,
Tire o olho daquilo que você está enxergando. Olhe para Jesus. Olhamos para Ele e os nossos rostos são iluminados. Davi dizia assim: eu levo os meus olhos para os montes. Eu não aceito ficar de olho caído, de olhar caído. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quando é que você se sente inerme, indefeso? Quando você está com o olhar fixo, capturado pela situação. Mas quando você levanta os seus olhos para Jesus, algo acontece dentro de você. Alguma coisa começa a se mexer dentro da sua alma. A segunda questão que te faça sentir indefeso é interpretar as possibilidades com recurso próprio. Diga isso. Isso o diabo também ensina. Você interpreta possibilidades. Isso não dá. Isso eu não tenho recurso, a situação não tem. Segunda raiz de incredulidade: se sentir indefeso, inerme. Você se sente indefeso quando você centraliza o problema. E quando você acha que os recursos para resolver o seu problema estão em você. Você desconsidera o poder de Deus e o poder do Senhor Jesus. Quando você, já está acostumado por ser crente, porque tem gente que é assim, que ele acostuma a ser crente. Ele acostuma com a palavra, ele começa a se tornar religioso, ele acostuma com a igreja, as canções ele não canta, não adora mais, é tudo uma canção que sai porque está sabendo. A palavra não é mais viva, não rega, não alimenta. Quando você começa a olhar para a sua vida, e você começa a ver recursos humanos, recursos próprios e possibilidade, e dizer assim: não, isso não dá porque eu não tenho recurso, isso não dá porque a situação não tem recurso, você perdeu a fé, a incredulidade está ganhando. As possibilidades não dependem de recursos humanos. Você pode dizer amém? É Deus. Ô irmão, então vamos parar de ser crente. Se você e eu não tivermos fé para crer no sobrenatural, para crer naquilo que Deus faz, Deus faz, Deus faz. As possibilidades da sua vida não dependem de seus recursos, depende do céu. Será que você precisa converter de novo o seu coração à fé? Será que você pode crer que tudo aquilo que Deus já fez por você, tudo aquilo que Deus já fez pela sua vida é milagre? Todos os dias recebemos milagres, todos os dias somos alcançados por milagres. Não sustente as raízes da incredulidade. Não faça isso. Não permita que as raízes da incredulidade sejam sustentadas na sua vida, não entendendo as coisas espirituais. Se sentindo indefeso. Por quê? Porque a ótica está no problema. Segundo, por quê? Porque você olha para a sua situação e você vê que não tem solução. Mas quem diz que os recursos estão na terra? Você pode dizer amém? Quero falar agora sobre terceira raiz de incredulidade: crise individual e coletiva. Você está sentado, né? Ainda bem. Pasmem vocês. Terceira raiz da incredulidade, mais uma vez eu bato nessa tecla, chama zoto. O que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, o que o outro vai ver, o que o outro vai achar, o que ele vai falar que Deus não está comigo. Ele vai falar, eu falo de crises, dois tipos de crises, individual e coletiva. Geralmente as duas estão associadas. Pessoas em crise geralmente estão associadas porque está fermentada pelo zoto. As suas crises são alimentadas pelos outros. O que o outro vai falar, o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar que eu não tenho fé, achar que Deus me abandonou. E qual é o problema? Aquilo que está na cabeça do outro. Terceira raiz de incredulidade: crises individuais e coletivas. Desde que o mundo é mundo, gente faz mal para gente. Ser humano faz mal para ser humano. Conta aí nos dedos quantas pessoas já passou na sua vida e fez bem. Agora conta nos dedos quantas pessoas passaram por sua vida e te fizeram qualquer tipo de mal. Não dá, o dedo do pé da mão emprestado por mão, não dá. Mas e aí, qual é o problema? Você não pode entrar em crise.
Você tem que estar em paz com você mesmo, com a sua vida, com a sua fé, com o que você crê, com o que você confia, com a palavra. Você não pode estar em crise. Quais as pessoas que estão em crise? São as pessoas que são religiosas. Quanto mais intimidade com a palavra e com Cristo, maior a sua fé. Quanto mais intimidade com a palavra, maior a sua fé. Quero ler para você o versículo de número 20 a 22. Trouxeram um menino, eu já li, né? E o espírito agitou com violência. E o menino caiu endemoniado. E o pai do menino perguntou a Jesus: quanto tempo acontece isso? Ele diz: desde a infância. Quer dizer, aquele homem passava vergonha, aquele homem não tinha vida social, aquele homem não podia sair de casa, aquele homem, todo mundo falava: ó o pai do endemoniado, ó o pai do endemoniado. Crises. Aquele homem estava afundado numa situação. Nós fomos chamados para andar sobre, e não para naufragarmos. Amém? E a Bíblia diz assim, no versículo 22, muitas vezes ele tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Qual foi o erro desse homem aí? Diga para o seu irmão: ele lançou um si sobre o poder de Jesus. Tem gente que nasce lança um si sobre o amor de Jesus, lança um si sobre a comunhão. Se o Senhor quiser ainda alguma coisa comigo, se o Senhor depois disso me amar, se o Senhor pode. Ele lançou um si, ele foi autêntico e sincero. Olha, é o seguinte: se o Senhor pode, ele lançou um si sobre o poder de Jesus. Tem gente que lança si, porém, contudo, como, entretanto. Mas como? Como o Senhor vai fazer isso? Lançando como sobre o poder de Jesus. Lançando como sobre o poder da criação do Senhor. Não faça isso. Jesus devolve o si para ele. Se você lança o si para Jesus, ele lança o si de volta. Aí você vai ter que fazer outra oração. Consertando tudo. E no choro, dura isso, que vai ter que chorar. Não lance si. Até agora ele não tinha chorado, não. Ele estava todo seguro de si, todo confiante. Ele diz assim: se o Senhor puder ajudar aí, puder fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Aí Jesus devolve o si para ele. Aí ele chora, hein? Aí ele chora. Aí ele chora porque ele vê a quarta raiz da incredulidade. Mas eu ainda estou na terceira. Qual é a terceira raiz da incredulidade? Você sabe? Você sabe qual a primeira raiz da incredulidade? Falta de entendimento espiritual. Qual a segunda raiz? Se sentir indefeso. Qual a terceira? Crises individuais e coletivas. Você se preocupar com o que o outro está falando, com o que o outro está dizendo, com o que o outro... Aí o que acontece? Você vai entrar em crise, você vai começar a duvidar do amor de Deus, você vai começar a duvidar do quanto Deus te ama, do quanto Deus tem confiado a você, coisas divinas e celestiais. Você vai duvidar de muitas coisas. Então, por favor, não entre em crise, já basta a sua individual. Resolva a bagunça da sua casa e não deixe que a crise coletiva venha invadir a sua vida. A vida girava em torno do problema dele, daquele menino, a vergonha. E a crise coletiva, quando ela se une à crise individual, ela traz dois transtornos. Diga, dois transtornos. Ela faz duas coisas conosco. Paralisa, primeiro, depois regride. Para o diabo fazer você regredir, ele te paralisa primeiro. Deixa paralisado. E agora, não tem vontade de orar, não tem vontade de cantar, não tem vontade de seguir em frente. Paralisou, regrediu. Crente que para, regride. Crente que para, regride. Isso aí eu aprendi, eu não tinha nem 20 anos. Crente que para, regride. Crente que para, regride. Você quer ver um crente retroceder? Primeiro Satanás neutralizou ele. E ele fica paralisado. Quando você une crise individual à crise coletiva, quando você está na sua crise individual, todos nós passamos por ela. Passamos ou não passamos? Todos nós.
questionamos, chegamos em conclusões erradas, retrocedemos, analisamos e voltamos atrás e nos arrependemos. Mas quando a sua crise individual une a crise coletiva, quando você começa a pensar o que o outro está pensando, o que o outro vai fazer, o que o outro está falando, e você começa a se preocupar com o que o outro está falando, com o que o outro vai pensar, com o que as pessoas vão falar de você, você une crise coletiva com crise individual, aí você paralisa e retrocede. Aí Satanás está no chá do diabo, né? Primeira raiz de incredulidade, não entender que tudo tem a ver com o espiritual. Segunda raiz, se sentir indefeso. Terceira raiz, você unir crise individual com crise coletiva. Jesus devolve o si para ele. Aí Jesus diz assim para ele, no versículo 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então vamos lá, já que é questão de poder, vamos ver se você pode crer. Naquele momento, ele percebe a quarta raiz da incredulidade, que é a afetividade. Ele percebe o quanto ele estava eu usei a palavra afetividade para você entender que às vezes nós abraçamos coisas demoníacas. Às vezes nós temos afeto, às vezes nós estamos embaraçados com coisas malignas. Por isso que eu usei a palavra afetividade. Aquele homem percebe a afetividade da qual ele estava vivendo a situação. Situação havia criado a ele uma rotina. A situação havia determinado que qualidade de vida ele estava vivendo. A situação havia determinado que jeito o filho dele viveria. Quem estava por trás dessa situação? Deus ou o diabo? O diabo. Não tenha afetividade à situação. Traduzindo no brasileirado, não se adeque ao fracasso, não se adeque à miséria, não se adeque à tristeza, não se adeque. Por isso que o apóstolo Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não se adeque. Você olha para a sua vida e você diz, isso aqui vai mudar. Ele tinha que ter uma escolha aqui, ou mudar ou perecer. Diversas vezes o Senhor nos dá a escolha, ou você muda ou você perece. Ou eu mudo ou eu pereço junto com a situação. Ele tinha que escolher, ou ele mudava ou ele perecia. O que ele fez? Ele chorou, mas ele chorou. Aquele homem diante daquela grande multidão, ele caiu num pranto, e ele diz, vou falar a verdade, eu creio um pouco, não creio muito, mas naquilo que eu não creio, ajuda a minha incredulidade. Sabe, a incredulidade dele estava respaldada no quê? No espiritual que ele não conseguia entender. Se sentir indefeso, nas crises individuais e coletivas que haviam se unido, e na afetividade que ele tinha pela situação. Não tenha afeto pela miséria, não tenha afeto pelo problema, não tenha afeto pela circunstância, não o deixe moldar a sua vida e ditar regras sobre a sua vida. Amém? Você já sentiu afetividade por problema? Você começa a se ajeitar no problema, a adequar a sua vida em torno do problema, a resumir a sua vida em torno do problema. Não faça isso. Não faça isso. Ele descobre a afetividade dele que estava resumida à situação. Então ele olha e diz assim, sim, Senhor, eu creio em parte. Mas a outra parte, ajuda a minha incredulidade. Você entende isso? Quais são as 4 raízes da incredulidade? Não entender que tudo tem a ver com o espiritual, se sentir inerme e indefeso, unir crise individual com crise coletiva, e por último, você não conseguir compreender que situações e circunstâncias são passageiras, mas a palavra permanece para sempre. Ele ouve a palavra de Jesus e ele entende que a afetividade dele tinha que ser a palavra e não a situação. Queria perguntar, você tem mais afeto pela palavra ou pela circunstância? Pela palavra, pastora, mas qual te envolve mais? Qual te faz perder o sono ou dormir? Qual ocupa mais seu coração? Qual tem mais de você? Último, cheque aqui, mate. Qual está mais na sua cabeça e no seu coração? A circunstância ou a palavra? A situação ou a palavra?
É um grande ponto para nós analisarmos. A nossa afetividade é para com a palavra ou para com a circunstância? Se a circunstância fica bombardeando a nossa fé, bombardeando a nossa mente, nós vamos estar afetuosos, envolvidos e corruptos, enlaçados pela circunstância. Mas se a palavra toma conta do nosso coração, se a palavra vem enrijecendo o nosso espírito para crer em Deus, vamos ficar afetuosos à palavra. A palavra é muito mais linda, poderosa, absoluta. A circunstância, ela passa. 4 raízes de incredulidade. Por favor, entenda que as coisas são espirituais. Tudo tem a ver com o espiritual. Segundo, não se sinta indefeso. Tire os olhos das circunstâncias e olhe para Jesus Cristo. E não acha que os seus recursos é que vão trazer a solução. Não faça isso. Terceiro, cuidado com as crises. Elas podem se tornar coletivas, elas trarão complicações para você. Satanás é sujo, né, irmãos? Quando ele vê um crente em crise, mas o bicho é um demônio mesmo, não tanto que é demônio, né? Quando ele vê um crente em crise, ele trata de piorar a situação. É ou não é? Ele vê que o crente não está muito afim de orar, não está muito de vir, aí ele piora a situação do crente. Por isso ele chama diabo. Piora. Então não una crise individual com crise coletiva. O mundo pode estar caindo ao teu redor. Só eu tenho a minha crise, tenho o meu quintal. Tenho o meu quintal para limpar, tenho o meu quintal para resolver. Deixa aquilo que está ao redor.